uma pessoa que está começando agora a fazer o discurso público, como você recomendaria para que ela pudesse evitar esses erros de iniciante? E quais são os erros que uma pessoa que está começando agora pode ter? Então, Marcos, eu até lancei um curso, Pregador por Excelência, né? Na Hotmart tem, Pregador por Excelência. E eu fiz 7 aulas de 22 minutos. E eu não usei livro, não usei anotações, foi transferindo a minha experiência, né? De mais de 30 anos de oratória, mais de 30 anos de experiência, repartindo essa experiência. Então, quando você fala o que a pessoa tem que fazer, ela, primeiro, aquilo que eu falei, tem que se jogar na água para aprender a nadar. Então, você tem que falar. Você tem que falar. Você tem que falar. Então, a primeira coisa é isso, se joga na água para aprender a nadar. Pega um carro para aprender a dirigir. Então, você tem que falar. Se você não tiver oportunidade para falar, você não vai aprender nunca. Ok? Não vai aprender nunca. Você até falou do que a pessoa tem que fazer, né? O que a pessoa tem que fazer. E eu falo o seguinte, que cada vez que você vai falando em público para as pessoas, você vai ficando melhor, né? Você vai ficando melhor. E uma das dicas, né, que eu dou, porque nós temos na oratória alguns mecanismos que a gente usa, né? A primeira coisa é o seguinte, você olhe nos olhos das pessoas, procure o seu auditório. Procure o seu auditório. Olhe nas pessoas, olhe nos olhos. Porque é o seguinte, se eu estiver falando, Rui Marcos, e eu encarar você, você vai olhar para mim, talvez você não saiba nem direito o que eu estou falando, mas você vai balançar a cabeça. Você vai fazer assim. Então, uma das dicas que eu dou, que eu sempre faço, é encarar, olhar. Aí a pessoa, você está falando e a pessoa, ela já te confirmou. Ela já te dá uma tranquilidade, né? Porque o nervosismo faz você perder o fio da meada, né? Perder o seu caminho aí, né? Sua direção e tal. Então, use isto, né? Eu tenho uma prática que eu faço, que eu falo para as pessoas, que é cruzar os dedos aqui na parte de trás. Você cruza assim os dedos, ninguém está vendo, e você aperta bastante e depois você relaxa. E você relaxa. Você fica relaxado. Porque o nervosismo vai te atrapalhar. Isso é uma das dicas que eu dou, né? As dicas que eu dou. A terceira é o seguinte, meu Marcos. Você tem que dominar o seu conteúdo. Se você não dominar um conteúdo, você não tem como ter segurança. Então você tem que dominar o seu conteúdo. Ora, se eu vou dar uma aula de direito penal, por exemplo, eu sou advogado criminalista, vou dar uma aula de direito penal, eu tenho que preparar a aula, correto? Eu tenho que saber o que eu vou falar. A oratória é exatamente isso. Você tem que dominar o seu conteúdo. Por exemplo, nós vamos conversar, por exemplo. Quando você vai conversar com uma pessoa, você sabe o que vai falar para ela. Então você está dominando. Aí eu vou falar sobre uma casa que eu quero comprar. Pronto. Você está dominando o conteúdo. Eu quero uma casa assim, estou procurando uma casa de tantos metros quadrados, eu quero um apartamento, eu quero não sei o quê. Você está dominando o conteúdo. Agora é triste quando você vai ouvir uma pessoa e ela não domina o conteúdo. E ela deixa transparecer que ela está dependendo ou de um PowerPoint, ou ela está dependendo de um cartaz, ela está dependendo de um esboço e está o tempo todo olhando, o tempo todo olhando, o tempo todo olhando. Isso gera insegurança até para o próprio auditório. Uhum. E o que acontece quando você está ali dando o seu discurso e você percebe que é um auditório difícil de se discursar, que talvez esteja meio cansado ou não esteja muito interessado? Como é que você vence uma plateia difícil? A primeira coisa que eu oriento é o seguinte: não entre direto no seu conteúdo. Primeiro fale com as pessoas. Você me conhece Uhum. e você já me ouviu, acho que centenas de vezes. Como é que eu começo? Uhum. Né? Eu nunca começo direto. Eu sempre procuro identificar com o auditório.
Quando você vai falar, quando você vai discursar, vai fazer uma conferência para um auditório conhecido, é mais fácil, é diferente. Agora, se você não conhece o auditório, se você está chegando, por que você já quer chegar e dizer, olha, gente, eu estou aqui para falar ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Não, primeira coisa, você é à noite, eu vou dizer boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Trabalharam bastante hoje, estão cansados? Você Como é quebra que o é? gelo, então, né? Exato, quebra o gelo. Você tem que identificar primeiro. Esquece seu conteúdo, depois você vai entrar, correto? Depois você vai entrar no seu conteúdo. Mas existe auditórios e outra coisa, você falando, você tem que se preocupar em ter o feedback. Porque existem pessoas que discursam. O discurso é isso. Ele fica muito isolado. Discurso, eu estou discursando, eu estou falando, ponto final. A conferência, a oratória, a pregação, ela exige o feedback. Ela exige a resposta de para quem você está falando. Então, é interessante que um orador, um conferencista, um pregador, ele se preocupe exatamente com isso. Então, primeiro que eu falo, identifique com o seu auditório. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tal, papapá e tal. Faz uma brincadeira, faz alguma coisa, né? Tem um quebra-gelo ali que você fala e tal, tal. Aí sim, quando você vê que você chamou o auditório para você, aí está na hora de você entrar com o seu conteúdo. Entendi. Isso que você falou é muito interessante porque não é somente você comunicar a sua mensagem, mas você tem que falar de uma maneira que as pessoas queiram ouvir, né? Não, que elas queiram ouvir e que elas entendam o que estão ouvindo. Porque eu sempre falo isso. Quando terminar a sua fala, essa pessoa tem que ir embora e durante a semana ela tem que estar lembrando do que você falou. Então aí é o seguinte, você tem na oratória, você tem ondas. Você tem ondas na oratória. Na conferência você tem ondas. O que é isso? São destaques, né? Tem onda. Você não vai falar não. Você tem que, primeiro, você tem que colocar eloquência. O que é eloquência? Você tem que fazer uma frequência da sua fala que cause admiração nas pessoas. Por exemplo, eu tenho um auditório que está disperso, se eu começar a falar mais baixo, eu estava falando num tom. As pessoas, quando eu começo a falar mais baixo, as pessoas começam, parou? O que foi? Pá. Chamei o auditório para mim. Correto? Chamei o auditório, começou a falar mais baixo. Ou então, por exemplo, quando o auditório está muito disperso, o que eu faço? Eu paro. Eu paro de falar. Mas as pessoas ficam olhando. Eu paro de falar. Se você fizer isso, quando você estiver falando, faça esse teste, qualquer auditório. Quando você para de falar, aí começa todo mundo a procurar. Aí você continua. Uhum. Então, o que eu estou dizendo é que o orador, o conferencista, o pregador, o professor, além de dominar o conteúdo, ele tem que dominar o seu auditório. Então não tem graça. É igual um professor que domina a sua classe. Ele sabe para quem está falando, correto? E ele sabe o que está falando. E as pessoas têm que ter interesse na sua fala. Por isso que você tem que ter eloquência, você tem que modular a sua voz. Porque ninguém quer ouvir uma pessoa que fica... Não, você tem que modular a sua voz. Você tem que ter eloquência para falar que você vai buscar o feedback, vai buscar a resposta da